mais uma vez nosso querido pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago. Bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo para a gente falar, né? Sempre é muito importante que a gente entenda esses assuntos, gente, que a gente tenha informação para procurar ajuda no momento certo. Estamos numa época do ano que os casos de pneumonia aumentaram e algumas coisas aí também podem ter modificado esses bichinhos, né, doutor? Vamos lá. Algumas novidades que a gente vai tendo, né? Tá certo. Explica pra gente, então, pra gente entender o que é o quadro de pneumonia, até porque muita gente confunde com resfriado, com gripe, enfim. Falou tudo. Vamos pensar que uma pessoa que o tempo está muito ruim, está instável, está seco, então a gente pode começar com o nariz ficar escorrendo um pouco, coçando, né? E aí a pessoa está bem, está com o corpo bom, não está com mal-estar nenhum, e está só com o nariz ruim. Isso a gente pode falar que é um quadro de rinite, seria uma infecção, tá? Uma inflamação apenas naquele local. Agora, quando a pessoa começa a ficar um pouquinho pior no seu dia a dia, um pouco mais de mal-estar, pode dar dor de cabeça, pode dar até febre baixa. E sim, com esses sintomas, a gente chama de sintomas altos, né? Nariz escorrendo, às vezes uma tosse seca, a gente já começa a pensar em infecção viral. Tá. A gente tem a gripe, que, poxa, todo mundo pode se vacinar para evitar a gripe, né? Isso aí é mais fácil, né? Que a gripe é do influenza, né? Do vírus influenza. E temos vários outros resfriados, vários outros quadros do tipo de vírus mais leves. Tá. Inclusive o Covid mesmo, hoje em dia, mais leve, tá ficando como um resfriado por conta da vacinação ampla que a gente teve, tá? E muitas vezes a imunidade pode cair por conta de uma infecção viral, que não deve se tomar antibiótico para vírus. Antibiótico é para bactéria. É uma coisa que a gente fala muito. Precisa ter o diagnóstico, né? É importante passar no seu médico de confiança, se tiver muito ruim, não conseguir, vá no pronto-socorro, no hospital, não conseguir esperar para uma consulta, para avaliar isso direitinho. Porque uma coisa que a gente vê com muita frequência, infelizmente, é antibiótico para quadros virais. E aí não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito, pode ser até pior, tá? Inclusive o corticóide, muitas vezes, prednisona, prednisolona, muitas vezes xaropinhos também, tem um momento para se dar medicação. Então, sintomático, tudo bem, gente. Dipirona, paracetamol, Alivium, tranquilo, né? Essas medicações para melhorar um quadro, algum antialérgico, se for o caso, né? Lavagem nasal, sempre bom. Agora, medicação é importante demais ter o seu médico de confiança para avaliar isso. E o que acontece, então, no quadro da pneumonia? O paciente teve uma queda de imunidade, pode até não ter pego nenhuma infecção viral antes. De repente, no dia a dia, correndo pra caramba, trabalhando, não se alimenta bem, a imunidade cai e a gente fica infectado por uma pneumonia. Mas esses casos de que a gente teve uma infecção viral antes, de repente ele vai lá, como eu costumo falar, né? Faz uma bagunça na sua casa, abre a porta e aí a bactéria vem e causa. Então, eu até brinco, o pneumococo, que até então era a bactéria que mais causa pneumonia no nosso país, de 40% a 60%, ela está com a gente, tá na nossa garganta. Eu não vou transmitir para você o pneumococo, ele está ali. Então a imunidade cai, ela vê um buraco ali, mergulha e causa pneumonia. A tal da bactéria oportunista. Exato. E aí, o que ela faz? Ela causa uma inflamação nos pulmões, os pulmões começam com as suas células de defesa a fazer toda aquela briga que a gente vai ter, e aí começa a juntar secreção, e você percebe que é mais comum isso acontecer quando tem essa secreção mais, desculpa o horário do almoço, pessoal, mais amarelada, esverdeada, purulenta. Atenção, não é todo mundo que está com catarro que tem que usar antibiótico e também não é toda pneumonia que vai ter esse catarro. Mas a gente vai pensando nas questões mais típicas, que logo mais a gente vai falar do que é o atípico, né? E a gente vai mostrar raio-x aqui para vocês, mas vamos só colocar essa imagem aqui na tela, só para a gente ter uma ideia, uma ilustração. Isso aqui é bacana. Né, que é o lado, enfim, normal e quando tem a pneumonia. Então, vamos pensar nos pulmões como uma árvore de ponta cabeça, tá? E aí você tem a traqueia, que é o tronco, os brônquios, que são os galinhos que vão passando, e nas extremidades dos brônquios, dos galhos, seriam as folhas, né? São esses alvéolos, esses cachinhos de uva aí, que é onde a gente tem as trocas gasosas. E ali, troca gasosa que a gente vai puxar o ar, vai pegar o oxigênio pra gente, vai jogar fora o gás carbono. E aí, essa secreção aí, amarelada, muitas vezes verdeada, começa a ter esse acúmulo, que aí você vê que é realmente o quadro de pneumonia. Então, isso aparece no raio-x. Isso é no raio... a gente detecta com a gente vê no raio-x ou numa tomografia. Tem casos que a gente não consegue avaliar no raio-x. É verdade. Mas muitas vezes o quadro clínico do paciente, mesmo que eu não tenha nem um raio-x, mesmo que eu não tenha conseguido ver, eu vejo que tem um quadro de infecção. O que eu não posso falar é que seja pneumonia sem ter uma imagem alterada. Isso é uma coisa que acontece, infelizmente, com uma certa frequência, mas esse paciente chega em mim, tive tantas pneumonias na vida. Não, você pode até ter tido uma infecção respiratória, precisou de antibiótico, o antibiótico geralmente é o mesmo. Mas daí a falar que é pneumonia sem imagem não dá. Não dá, entendi. Tem que ter essa alteração no exame de imagem. Para falar que é pneumonia.
Vou lá, já volto, enquanto você manda perguntinha pra gente no @vocêbonitatv, pra gente mostrar raio-x e comparar, né, essa história toda, né, na real, que são raio-x de pacientes Fala aqui do do típico doutor. e não típico também, né? E qual quadro clássico e qual esse que tem acontecido, que os médicos aí estão mais atentos. Volto. Vamos lá, tá cheio de perguntinha aqui, ó, gente, já tô abrindo aqui já, vou pegar perguntinhas de vocês, mas antes, vamos fazer então uma comparação que a gente vai ilustrar até com raio-x e tudo mais, dessa questão de uma pneumonia clássica para essa tal pneumonia atípica que vocês têm visto. Certo. Vamos lá. A gente vai na imagem. A imagem tá legal pra caramba. Quero até dar um abraço pro meu amigão Ricardo. Olha lá que legal. Ele tem um Instagram muito legal, chama Pneumologista. Sigam que tem muita coisa legal lá. E eu peguei esse raio-x normal, tá bom? Não vou ficar falando de todas as alterações que estão até escritas. Você vê aqui no meio tá o coração, então do lado direito pulmão direito, do lado esquerdo pulmão esquerdo, tudo bem. Isso aqui é para vocês verem um raio-x normal. Tá. Agora vamos passar para diante. A próxima, vamos lá. A gente vai mudando aqui, temos mais imagens. Que então aqui quando o pulmão tá bonitinho, limpinho. O normal. Aí não, vamos, eu acho que é a outra do... Era para frente. Do raio-x, mas já a gente chega lá. Porque, doutor, o aí. que... Aí, ó. Isso aqui é um caso interessante, porque, vou te falar, eu tenho mais de 10 anos de título de especialista, nunca tinha pego um caso de familiares todos com pneumonia desse jeito. Pneumonia bacteriana, tá? Isso aqui é a mãe, tá? Tem por volta de 30 e poucos, 40 anos. E vocês podem ver nessa bolinha no raio-x do lado. Aqui. Aqui para mim está à direita, né? Mas tem essa bolinha, se você fizer uma alteração que a gente fala que é a pneumonia. Ela é uma paciente que tem silicone, então mais para baixo tá mais claro mesmo, então é uma coisa que confunde muito, até outros médicos e leigo principalmente, mas vocês veem na bolinha que tá ali bem diferente do outro raio-x do lado. É verdade. Porque ela já estava melhor com antibiótico. E aí você tem a tomografia que tá bem naquela região mesmo. Nossa, olha na tomografia, gente, paciente, embaixo, tá? olha. Então essa foi uma pneumonia de uma adulta jovem, tá? Saudável, tá bom? E olha, pegou um terço já. Pegou bastante ali do lobo superior direito e passa adiante. Vamos para a próxima, então, olha lá. Aí eu tô falando que pegou a família toda, né? Como eu disse, não é muito comum a gente pegar pneumonia bacteriana numa família. Infecções virais, eu costumo falar que vírus passa mais que notícia ruim, né? Mas bactéria nem tanto. E aí vocês também podem ver o corte de tomografia, a gente costuma brincar que é igual um salaminho. Você vai cortando de cima para baixo, né? Então você tem ali o pulmão direito, pulmão esquerdo, no meio, bem branco ali é o coração. E aí onde coloquei esses círculos também em vermelho, tá onde tá a pneumonia do pai. Também um adulto jovem saudável. E o que explica, doutora, pegar, então? Vamos lá que temos mais um caso. Então vamos mais da família, para fechar o filho. E foi o filho que veio primeiro comigo. Tá. E aí os sintomas clássicos, até pra gente não deixar de falar enquanto a gente tá mudando a imagem. Febre. Febre é o mais clássico. Então, febre, tosse purulenta, né, produtiva, aquela tosse que sai o catarro amarelado, esverdeado. A febre vem mal-estar, vem dor no corpo, né? Aí o do filho. E aí vocês podem ver que tá no circulado aí, tá? Bem ali embaixo, em base do pulmão direito, né? A gente chama de lobo inferior direito. Esse filho começou com o filho, que ele veio comigo. É interessante até falar para ilustrar o caso para o pessoal entender. Moleque com melhor de sentido, né? De 16 anos, jovem, saudável, sem nenhum problema de saúde, sem nada de asma, assim. E tava com uma tosse seca. Geralmente é produtiva. Ele tinha tido febre no começo do quadro. A gente poderia até pensar que foi um quadro viral mesmo no começo. E a tosse que persistiu. Só que a tosse persistindo e começou a ter falta de ar. Aí a gente começa a conversar, começa a ver, ele tem uma chance de ter asma ali, a gente está em investigação, ok. Mas não era para estar tão ruim essa tosse demorar tanto para melhorar. Entendi. E ele ia ter que fazer ia passar com o otorrino para investigar a parte nasal dele. Eu falei, bom, o melhor exame para ver a parte nasal é tomografia. Já vamos fazer então uma tomografia. O paciente tinha condição, a gente conseguiu fazer a tomografia. E realmente apareceu essa imagem que eu não esperava encontrar pneumonia. Para um rapaz que poderia ter febre, que poderia ter mais purulência, mais catarro, para eu pensar em infecção. Ele falou, minha mãe teve também pneumonia. Eu falei, duvido. Não é todo mundo que vai ter. Deixa eu ver a imagem dela. Ela não tinha passado comigo. Ele me mandou aquelas imagens que foram as primeiras que eu mostrei. Dias depois, o pai começou a ter tosse e febre. Eu falei, já vai fazer direto, porque às vezes a gente não acha no raio-x. Então, eu acabei optando por fazer direto uma tomografia e apareceu no do pai também. E aí entra a questão da apresentação atípica. O que explica? A gente teve um surto, e está tendo esse surto do micoplasma. É uma bactéria que faz parte das atípicas. A gente tem clamídia, tem legionela. E o micoplasma é uma bactéria que causa pneumonia, que não é mais tão clássica assim, né, a apresentação, e não era tão comum. Entendi.
E teve esse surto, a gente aumentou muito a pneumonia no geral, a gente não tem como fazer exame para todo mundo, né? O exame de sorologia, o exame Era o que eu ia te molecular. perguntar. Existe, mas é caro, nem todo convênio cobre. Então o que a gente tem que fazer é avaliar o paciente, se for o caso, pedir exames de imagem. Às vezes não precisa, mas pedir o exame de imagem se for o caso, se está tendo alguma dúvida, e escolher um antibiótico que tem uma ampla ação para pegar tanto bactérias típicas quanto atípicas. Entendi. Tá aí, então, o cuidado. O cuidado é mais Só que, esse. doutor, por exemplo, se a pessoa faz o exame de sangue, no exame de sangue não acusa qual bactéria. Vai aparecer que tem alguma inflamação, infecção e cabe a nós interpretarmos. Entendi. Mas se você faz um exame com escarro, um exame que a gente chama de molecular, igual você tem do Covid, igual você tem do influenza, tem desse também. Só que muitas vezes é caro, muitas vezes o convênio não cobre, muitas vezes não dá nem tempo de conseguir pedir. Entendi, então a gente acaba doutor. optando por fazer um tratamento mais amplo. Mas para isso tem que ter esse quadro. Por exemplo, o primeiro, o rapaz jovem, eu falei, não tinha tanto jeito de infecção bacteriana. Só que no exame a gente viu e realmente não está melhorando. Agora, doutor, eu ouvi dizer que essa pneumonia atípica também, quando vocês vão ouvir ali o pulmão, não é clássico, não tem ali aquela, como que vocês chamam de... A ausculta É alterada. a escuta alterada, né? Que parece que tem um chiadinho. É verdade? Depende do caso, né? Você vê, eu trouxe 3 casos, aí dá até para mostrar os outros 2 também, né? De familiares, uma mãe e uma filha. Acho que a gente vai colocar então só a próxima tela. Essa é da mãe, inclusive mandar um beijão para ela, a Gláucia, que ela até que tá falou, em não, férias. vamos falar, é legal para vocês verem. A Gláucia teve, gente, minha marida, minha diretora querida. E pode acontecer com todo mundo, inclusive Pois é. com ela. E no raio-x era muito difícil de ver no raio-x. Tá? Não era tão simples assim, não. E na tomografia era mais fácil de ver. E aí, conversando com ela, só passa o adiante. E que a é da Gigi filha. também teve, gente, a filha E da aí ela Gláucia. me mostrou Tá o lá. raio-x dela, eu vi que realmente teve o quadro. Olha que Vamos passar loucura, pra frente. doutor. Então, até pra gente Aqui, ó. sanar, precisa fazer, às vezes, a tomografia, Na bolinha né? ali é onde estava. E depois, como melhorou, Tá. eu coloco assim para conseguir comparar. E foi tudo bem, são pacientes saudáveis, né? Foi tudo certo, mas pode acontecer com qualquer um, realmente. Então isso é complicado. A gente tem que ficar esperto para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Passaram-se 3 dias e o negócio apertou. Procura o médico, Procurar, né, preferencialmente doutor? especialista, né? Muitas vezes acaba indo para pronto-socorro e acaba não tendo um atendimento mais adequado, com calma, de um especialista. Vacinação para quem tem indicação. Temos vacina de pneumonia, não do micoplasma, mas o pneumococo, que é o principal, Sim. Vacina da gripe, e se alimentar bem e tratar direitinho as doenças que já têm crônicas. E tem que procurar ajuda, gente. E hoje o objetivo é mostrar que, então, às vezes, o quadro não é clássico sempre, né? Por isso a gente tem que ter informação que pode ser diferente, não vai ser igual para todo mundo, e ficar atento aos sintomas e buscar ajuda. Eu vou agradecer esse meu amigo querido, nosso médico aí maravilhoso, pneumologista, @doutorabreviado Rodrigo Santiago. @doutorabreviado Rodrigo Santiago. Você já encontra todo o trabalho dele e cuida da gente com muito amor. Obrigada, viu? doutor. Sempre um prazer, viu? Muito obrigado.